Bendito seja o teu nome, Jesus. Santo. Bendito seja o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus maravilhoso, Pai. Aleluia. Obrigado. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória, obrigado ao teu nome, Jesus, Espírito Santo. Pela tua vontade, misericórdia das nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o Senhor, teu santo nome. Aleluia. Melhor? Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Senhor maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Só um segundinho, mas eu estou só compartilhando. Se você puder compartilhar, vou chegar para você. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Obrigada, Espírito Santo, pelo privilégio de estar na tua casa. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que temos esta oportunidade de estarmos no templo nesta noite para uma vez mais adorarmos ao Senhor Jesus. Aos nossos amigos que estão ligados conosco pela internet, queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência. Estamos localizados na Rua Comandante Salgado, número 746. E os nossos cultos são às terças-feiras, às 19h30, às quintas-feiras, às 19h30 e domingo às 9 da manhã e às 19 horas. Compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas pela mensagem da Palavra de Deus pregada nesta casa de oração. Já estávamos de joelho desde 19h30 e agora estamos iniciando este culto de meditação da Palavra de Deus. Já que estávamos orando, vamos cantar o hino de número 311 da nossa harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor com este hino de número 311. Cadê minha bolsa?
Jesus salvou-me do mundo. Ele é tão doce pra mim, amor que tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gosto, quase sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só eu serei Senhor, na senda muito verdadeira, e a ver tua mão, que ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus me sarou e a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só eu serei Senhor, na senda muito verdadeira, e a ver tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, o mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim expiou, ressurgiu da sepultura, subindo a mestra de Deus, deve viradas alturas, descendo em nuvem dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só eu serei Senhor, na senda muito verdadeira, e
seja teu nome, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4. 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, é a leitura que iremos fazer nesta noite. Fiquem à vontade. Enquanto os irmãos procuram, eu vou dando uma olhadinha aqui, porque segundo aos Coríntios, capítulo 4, queridos. Todos encontraram? Amém. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos meditar nesta palavra na noite de hoje. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitemos as obras secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também
por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O homem interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Uma leitura longa, porém eu estava pensando nesta oportunidade aquilo que falaria aos irmãos se tivesse oportunidade esta noite. A gente vem desses primeiros dias de trabalho da semana com bastante compromisso, bastante responsabilidade, mas graças a Deus acabou dando tudo certo para chegarmos aqui esta noite. E o que me chamou a atenção nesta leitura um pouco longa, mas de grande importância para a vida de cada crente aqui presente nesta noite, é compreendermos que pela graça de Deus que a nós foi manifestada um dia, quando pecadores éramos convictos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, segundo o que diz no livro de Efésios, mortos em nossos delitos e pecados era como nós andávamos. O pecado é uma coisa tão terrível que a pessoa que o pratica, ela acha que tudo aquilo que ela está realizando é algo extremamente normal. Na semana passada nós estávamos reunidos lá no nosso trabalho e um jovem não mais de 20 e poucos anos, filho de um rapaz que trabalha pai e filho junto conosco, muito querido, um menino muito bom para mim, particularmente falando. E nós estávamos ali comemorando o aniversário do patrão, e ali o pessoal comendo, alguns estavam bebendo, e eles estavam ali comentando, né, sobre pecado, pecador, uma coisa e outra. E ele disse assim: eu tenho convicção de que eu sou um pecador e que se eu morrer eu vou descer. Mas eu quero descer como ele disse assim na roda: eu quero descer como num toboágua. Pelo menos eu desço naquela adrenalina e pelo menos ali ainda naquele momento eu vou estar comemorando. O pecado e o pecador, ele não tem noção das suas práticas e daquilo que ele faz. Beber e não trazer um recurso para casa, que é uma desgraça, para ele é uma coisa normal. Deixar a esposa e os filhos em casa e se relacionar com outras pessoas, para muitos isso é uma coisa normal. Provocar um aborto para uma linhagem hoje da população não é uma coisa normal. E que, biblicamente falando, nós temos a consciência de que tudo isso é um problema e um grave problema, e o pecado ele faz tudo isso. Então, como nesta noite eu estou falando para lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eu estou dizendo que os nossos olhos eles se abriram quando a graça de Deus ela nos alcançou. Quando a graça de Deus ela nos alcançou, que nós abrimos o nosso coração, a epígrafe deste texto diz que o tesouro foi colocado em vasos de barro.
Vasos de barro, porque do barro nós somos formados. Vaso de barro, porque lá na criação Deus fez aquele boneco e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. E do início da criação de Deus, até a entrada do pecado no mundo, as coisas eram perfeitas. As coisas elas corriam diante da majestade da glória divina naquele jardim por nome Jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou no mundo, não foi o homem que ficou, mas Deus tirou daquele paraíso o homem e o lançou para fora. E aí nós começamos a ver que com a entrada do pecado no mundo, as coisas tomaram um rumo diferente na vida do homem e de toda a criação. Não é somente na nossa vida, mas é em toda a criação. Se vermos à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que por causa do pecado, até a criação ela geme. Por causa de práticas maldosas e por causa de animais que precisaram se alimentar de outros, tirando a vida de alguns. Então, esta é a realidade do pecado. E nós que recebemos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, nenhum de nós temos a consciência de que para estarmos onde estamos, para viver o que vivemos, para desfrutar do que desfrutamos, de sermos salvos em Cristo Jesus, a jornada da nossa vida ela é fácil. A jornada da nossa vida é fácil. A partir do momento que nós abrimos o coração para Jesus, diante de nós não se estende um tapete vermelho para que pisemos sobre ele e sejamos ovacionados. Não é isto. A partir do momento que abraçamos a Cristo Jesus e que nós dizemos não ao pecado, que nós dizemos não à sua prática, que o estilo de vida começa a se manifestar na nossa vida, as coisas tendem a mudar para nós. E esse é o propósito da vida cristã, daqueles que estão unidos e ligados em Cristo. Porque quando o Filho de Deus neste mundo ele veio, ele também não foi aceito pela religiosidade, pelos legalistas de sua época, por aqueles que estavam assentados no trono e eles estavam ali. Mas a vinda de Cristo para nós, ela apenas nos dá um norte. E o próprio Jesus disse em sua palavra que, como ele venceu, nós também podemos vencer. Então, esta noite, esta leitura, ela se encaixa para cada um de nós. Veja o que diz o verso 16, por gentileza. Por isso, não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui nós estamos falando nesta noite dessas duas naturezas que habitam dentro de cada um de nós. A natureza carnal e a natureza espiritual.
A partir do momento que nós morremos para o mundo, a Bíblia diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E é bom a gente ressaltar aqui nesta noite a importância de que nós temos um arqui-inimigo. E este arqui-inimigo da nossa vida, como foi falado aqui na semana passada, ele vai fazer todas as coisas. Ele vai lutar conosco todos os dias. Ele vai lutar conosco em todas as áreas da nossa vida. Ele vai lutar conosco nos detalhes da nossa vida. Ele vai lutar conosco, inclusive, acerca da nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo, de secularismo, de igualdade no mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes em Cristo Jesus, se olharmos para o mundo aí fora, o mundo está querendo calar a nossa voz, calar a nossa boca, fazer com que os nossos princípios sejam apenas ensinados e praticados dentro destas quatro paredes apenas, ou dentro do mundo da nossa casa, do nosso convívio familiar, daqueles que professam a mesma fé do que nós no nosso dia a dia. Porque vai qualquer um de nós, em qualquer lugar, dizer que nós somos contra o aborto, dizermos que nós somos contra a pena de morte, dizermos que nós somos contra a liberação das drogas, dizermos que nós somos a favor apenas da família. Dizer aí para qualquer um que nós temos o dever e a obrigação de, como o Miguelzinho, como aquele menino que está ali, mostrar para eles que eles são meninos, que eles têm que fazer as coisas de meninos. E hoje a sociedade quer que a gente engula uma prática e uma realidade totalmente diferente dessa. E que se a gente expor o nosso pensamento diante deles do lado de fora, nós somos chamados, como que é a palavra? Homofóbicos, não é? Somos chamados, e por isso muitos têm sido levados a tribunais, a julgamentos e à justiça, por causa daquilo que crê e da convicção que tem. Mas o meu assunto esta noite é tentar mostrar aos irmãos que esse tesouro que Deus colocou em nosso coração, o inimigo das nossas almas, ele vai lutar de todas as formas para tirar de dentro de nós. E eu vou mais além, que no caminho em que nós estamos, não é? Apesar dos sofrimentos que temos, das lutas que temos, das coisas que acontecem em nossa vida, daquilo que cerca a vida de um crente todos os dias, da forma mais comum possível, ou seja, na área do desemprego, na área da falta de alguém, na área da falta do dinheiro, na área das necessidades dentro de uma família, não é? Nos entreveiros que acontecem dentro dos relacionamentos de marido e mulher, dos problemas que acontecem conosco lá no nosso trabalho. O que me faz lembrar isso aqui esta noite é que se eu olhar para qualquer um de vocês e perguntar quem de vocês aqui não tem um probleminha, eu acho que eu vou me surpreender, porque as mãos se levantarão e as minhas talvez se levantem duas. Porque todos nós somos afrontados por circunstância da vida todos os dias. Tia Mara agora há pouco chegou para mim e falou assim para mim: hoje foi o dia. Hoje foi o dia. E qual dia que não é este dia?
Se ele não é desta forma como foi, ele é de uma outra maneira. Porque esta é a missão do inimigo das nossas almas. E como lemos neste texto, veja que coisa interessante. O tesouro dentro de um vaso de barro. Que se ele olhar para as circunstâncias comuns da vida, vocês estariam aqui esta noite? Vocês viriam aqui esta noite? Talvez pensando, temos que ganhar dinheiro, temos que correr, temos que ir para cá, temos que ir para lá. Eu não vou porque meu marido brigou comigo, eu não vou porque, sabe, de todas as formas, o inimigo ele vem, porque o propósito dele é atingir este tesouro que está dentro do vaso de barro. E este tesouro dentro do vaso de barro, este tesouro que está dentro de nós, aqui não se manifesta mágica, porque nas coisas de Deus não existe mágica, não existe acaso, existe um comprometimento. Com as coisas de Deus existe uma entrega. E é isto aqui, Adriano, que a palavra de Deus nos recomenda nesta noite a todos nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque à medida que nós vamos conhecendo, à medida que nós vamos tomando conhecimento de quem é o Senhor, qual é o valor deste tesouro que foi colocado dentro dos nossos corações. À medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos seguindo, à medida que nós vamos sendo tratados. É por isso que o Salmo 46 ele diz assim, ó, há um rio cujas correntes ela alegra a cidade de Deus. O que significa o rio? O rio é uma água corrente. Ele não é para ser represado. Ele é para correr. E o que tem a margem do seu leito, quando as cheias elas chegam, aquelas águas correntes elas passam e elas limpam tudo. Na nossa vida cristã é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece conosco. Estas águas, elas vão passando. E à medida que elas vão passando em nossa vida, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo limpos, nós vamos sendo tratados por Deus. É a bateria que está acabando. Agora vai. Oi. Já que não tem um. Tem. Oi. Aí. Então, à medida que esta água vai passando, ela vai limpando. E é justamente isso que aquele verso diz lá, de conhecer, né? Conhecer, prosseguir e conhecer. Porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos sendo tratados por Deus. Vamos sendo limpos pelo Senhor. Os nossos olhos vão se abrindo. As coisas espirituais, a cada dia, elas vão se tornando mais claras na nossa vida. E aí nós vemos que enquanto o inimigo ele tenta nos atingir com as demandas das questões, dos problemas, porque hoje, se eu perguntar a vocês, se vocês não conhecem crente que por causa de problemas ele para na fé, você sabe que tem, e não tem pouco.
E não tem pouco. Vocês sabem, nós tínhamos um obreiro aqui que quando a luta vinha na vida dele, ele fazia uma tempestade dentro do copo d'água por causa da luta que vinha. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus fez isso, Deus fez aquilo comigo, sabe? E aí eu já não aguento mais a realidade que eu vivo, eu já, sabe? E assim são muitos. Porque ainda não vivem numa esfera espiritual, entendendo. E é aqui que nós precisamos entender e crescer espiritualmente, irmãos. É aqui que nós temos que entender e crescer espiritualmente. Que o tesouro está no vaso de barro. Tá? E por mais que o homem exterior se corrompe, ele se corrompe por quê? Porque nós também nos abatemos diante dos problemas. Nós também somos afligidos por causa dos problemas. Nós também sentimos o peso, que não é pouco, que nas coisas da nossa vida diária se apresentam diante de nós. Mas isso aí jamais pode atingir o Espírito do Senhor que está dentro de mim. Por isso que o apóstolo Paulo, e se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, que ele talvez nesta noite seja para nós um dos grandes exemplos de um homem que a sua vida ela foi marcada por isso aqui, ó. Ela foi marcada por uma fidelidade ao Senhor inquestionável após ele aceitar a Cristo. Após ele cair daquele cavalo e ele reconhecer que aquela voz que falava com ele era o Senhor, a ponto dele olhar e dizer assim: que queres que eu faça, Senhor? Vai para casa, na rua direita, e lá você fica, que eu vou usar um dos meus. E quando chegam lá, ele estava orando, ele estava falando com o Senhor, e ali a sua vida ela teve uma mudança completa. Agora, se olharmos para a vida de Paulo, Paulo não sofreu? Paulo foi um dos que mais sofreu. E sabe o que a gente pode olhar para a vida de Paulo e dizer assim, que lá no fim da sua carreira, ele nem sabia se a sua vida ia dar continuidade, porque lá em, acho que é Filipenses, que ele diz assim: eu já estou sendo oferecido por libação. Já estou sendo oferecido por sacrifício aos deuses daqui. Porque o imperador a qualquer momento pode mandar acabar comigo. Mas nem por isso. E é isso que Deus espera dos seus filhos e dos seus servos. É isto que Deus espera nesta noite de cada um de nós. Né? Esta renovação do homem interior, esta renovação do homem interior todos os dias, independente se as coisas estão boas ou se as coisas não estão boas, se há saúde ou se não há saúde, se há problemas ou se não há problemas, nada dessas coisas deve nos abater, deve nos atingir, deve nos levar à lona, porque nós estamos firmados em Cristo. Vamos ler aqui, por favor, no texto que estamos lendo aqui no capítulo 4. Veja o que diz o verso 7 a seguir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que na vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. É interessante quando as pessoas olham para nós e dizem assim: agora vai acabar, agora vai morrer, agora ela vai negar, agora ele vai entregar, agora ele vai desistir, agora ele chegou no fundo mesmo, já não tem mais. Mas mal sabe este, na onde estamos firmados, aonde a nossa casa ela está construída. Irmãos, Satanás ele não pode com você, ele não pode comigo, ele não pode conosco. Sabe por quê? Porque a luz desta palavra aqui, a luz desta palavra aqui, ela traz vida para mim e faz com que o adversário da minha alma ele seja subjugado debaixo dos meus pés. Porque quando ele pensa que ele vai me destruir, Deus me traz a vitória. Deus me traz um caminho de escape. Deus me traz a saída. E é por isso que nesta noite, nós que estamos aqui, devemos glorificar ao Senhor. Por quê? Porque não nos falta aprovação, não nos falta adversidade, não nos falta luta, mas absolutamente nada disso deve tirar de você o gozo, sabe? Porque a sequência do texto que lemos nesta noite, lá no verso 17 diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda a comparação. Em qualquer momento da nossa vida nós estamos sendo observados pelo mundo. E eu não tenho problema nenhum se Cristo quiser usar a minha vida com as dificuldades que eu tenho, para que Ele apareça e o pecador se arrependa e venha ao conhecimento do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. Sabe? Eis-me aqui, Senhor. Mas este peso desta leve e momentânea tribulação, ela há de passar. Porque para nós existe uma esperança. Sabe, irmãos? Para nós existe uma esperança. E esta esperança para nós, ela não está fundamentada em absolutamente nada daquilo que hoje nós vemos muitos falando, pregando e dizendo. Apenas daquilo que é terreno e daquilo que é material. Porque aquilo que é terreno e é material, o homem está cheio, e se existe um lugar que ele não precisa vir procurar, é aqui. O que ele vai fazer aqui sentado 2 horas aqui dentro? Ouvindo alguém falar de um livro, ou alguém cantar hinos? Não é aqui. O mundo aí fora está cheio de prazer, de diversão. O mundo aí fora está cheio de técnicas, de fórmulas. O mundo aí fora está cheio de caminhos alternativos para que o homem busque para si a felicidade. Mas a felicidade que se fundamenta na vida de um servo de Deus é que enquanto nós estivermos aqui por Jesus, nós vamos sofrer. E não pense você que você terá um tempo de trégua, porque você não terá tempo de trégua. O que acontece na maioria das vezes quando a misericórdia de Deus ela passa com o seu vento sobre nós e vem aquele refrigério,
É a bondade de Deus se manifestando, quando as bênçãos chegam, sabe? Quando a porta se abre, quando entra um dinheirinho diferente na nossa vida, mas na maioria das vezes a nossa pegada é agarrado mesmo. É agarrado mesmo. E é nesse agarrado que Deus quer ver se você é fiel, Senhor. E para que você compreenda isso com mais nitidez e perfeição esta noite, guarde a palavra. Viva a palavra. Aleluia. Não seja um crente disperso. Não seja um crente que não conheça o livro de Deus. Não seja um crente que apenas acredite que eu vou lá para ouvir a palavra e que esse livro aqui é somente um amuleto para trazer para você benefícios. Benefícios e benefícios para a sua vida, eles virão na hora, no tempo e na oportunidade em que Deus estabelecer. Agora, conhecer e prosseguir em conhecer é nosso dever. Para saber com quem estamos lutando e para qual objetivo nós estamos lutando. E o Senhor diz na sua palavra, não é? Que se permanecermos firmes e fiéis à sua palavra neste mundo, Ele tem 100 vezes mais para nós e ainda além disso, a vida eterna. Sabe? Ainda além disso, a vida eterna. Então, irmãos, a mensagem de Deus para nós esta noite é esta: que o seu homem, né, interior se renove todos os dias. E em Cristo Jesus, com Ele na nossa vida, Ele sendo o nosso guia, Ele sendo a nossa regra, Ele sendo a nossa conduta, Ele sendo o nosso caminho, o nosso pensamento em Jesus é de manhã até a noite. Mas durante o dia passamos por questões que não nos lembramos. Claro, nós somos humanos. Vai dizer que nós pensamos em Jesus 25 horas por dia do nosso dia? Claro que não. Mas as nossas atitudes, irmãos, a nossa conduta, as nossas palavras, o nosso comportamento, a nossa maneira de nos posicionarmos, a nossa maneira de enfrentarmos a dor e a aflição. Lembrando sempre, diante daquilo que Satanás põe na nossa frente, que o nosso Jesus já vem vindo aí. Aleluia. Já ele vem vindo para buscar a sua igreja. Já ele vem vindo para buscar a sua noiva. E a noiva de Jesus, ela está reunida aqui esta noite, ouvindo da sua palavra, aprendendo do seu santo livro. Então, você não tem esta noite motivo para se afastar. Mais uma vez, você não tem motivo para olhar para os problemas e querer titubear um momento sequer. Porque nesta vida nós estamos cercados por Ele. Mas pela graça de Deus que está em nossos corações, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E mais do que vencedores em Cristo Jesus nesta vida. Porque dentro em breve a trombeta há de soar. E quando a trombeta tocar, Jesus vem e tira a sua igreja daqui. E aí não haverá mais sofrimento. Aí não haverá mais dor. Aí não haverá mais tribulação. Aí não haverá mais tristeza. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. E aonde nós estaremos, Satanás não poderá chegar perto de nós. Viveremos para sempre com Ele. Então, irmãos queridos, que nesta noite Deus nos abençoe. Aleluia. Que possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E que possamos ir para os nossos lares hoje, cuidados, abençoados, e com essa certeza de que o Senhor
Ele está cuidando de todas as coisas da nossa vida. E eu não tenho dúvida que, assim como Ele está colocando todas as coisas no seu devido lugar, como foi dito aqui, lá no início deste ano, 2024 seria um ano de salvação, seria um ano de bênçãos para as nossas famílias. E nós estamos vendo com os nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Você que está em casa nos assistindo, temos diversos irmãos acompanhando o nosso culto esta noite. Não pare na fé. Não pare na fé porque alguém falou de você, porque o pastor não agradou você, porque você olhou os problemas e viu muitas coisas e essas coisas foram tirando você da presença de Deus. Esta noite não pare na fé. Está cheio de gente, irmãos, que está servindo Jesus em casa. Estes cultos pela internet para eles é uma bênção, mas não é aí que você exercita a sua comunhão com a comunidade. Você precisa estar firme, caminhando, pregando, testificando e fazendo com que o seu homem se renove dia a dia. Aleluia. E Jesus, ele tem renovado, ele tem cuidado, mas então não se deixe prender pelas coisas apenas humanas, porque não é por coisas humanas que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E esta fé, ela é custosa, porque o inimigo vai lutar contra mim e contra você todos os dias. Mas a Bíblia diz, e diz para nós, que aquele que põe a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Aquele que se alista para uma peleja, ele não deve olhar para trás. Então, meus amados irmãos, que haja em nós esta noite esta graça da parte do Senhor de continuarmos a nossa caminhada e a nossa marcha, e que a cada dia possamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. E quando a adversidade chegar, quando a dor chegar, quando a aflição chegar, e eu levantar os meus olhos para cima e dizer: glória a Deus, aleluia, Jesus. É que nem aquele Morroco contava muito para nós, daquela mulher que tinha um marido que vivia embriagado, e ele dizia: viu, você vai na igreja, eu não quero que você vá na igreja, você tem um caso com o pastor da igreja. E ele humilhava a mulher, ele fazia horrores com a esposa. E um dia ele chegou para ela, bêbado, caindo de bêbado, disse assim: hoje você não vai na igreja? Ela disse: eu vou na igreja. Ele disse: eu rasgo a sua roupa e você não vai na igreja. Ela disse: eu me enrolo no lençol, mas eu vou para a igreja. Eu pego a arma e dou um tiro na sua cabeça. Aí ela disse: bom, aí eu não vou para a igreja. Aí eu vou morar com Jesus para sempre. Esta é a nossa convicção. Esta é a nossa convicção. Vamos parar de lamentar? Vamos parar de murmurar? Vamos parar de reclamar das coisas? Vamos parar de ficar olhando para as coisas desta vida? Porque é luta sobre luta, mas sem murmuração. Porque a murmuração, ela só traz a derrota. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Guardemos a palavra de Deus em nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Deus abençoe os amigos que nos acompanharam essa noite. O Eduardo que está trabalhando, o Gabriel Carvalho que está lá em Jaú. Gabriel, estou com saudade de você já, viu? O lugar está vazio aqui, ó. Deus abençoe. Pastor Luiz Antônio Paris está assistindo nosso culto. E a família de nossa irmã Gabi também estão acompanhando o nosso culto.
A Beatriz Marquinhos Mondonizete pode preparar a ceia para a Bia. Quantos irmãos precisam de oração? Eu e minha casa. Falaste com ele já. Irmão Guilherme, vem fazer essa oração para nós nos despedir deste culto. Cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus Pai de poder, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, te adorando, Senhor, te servindo, Senhor Jesus. Continua falando conosco, Senhor, através da tua palavra, como o Senhor tem falado, todos os cultos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família representada aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar a família, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos libertar de todas as coisas que nos afligem, Senhor Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor Jesus. Agora, Senhor, leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor Jesus. Que nós possamos chegar, Senhor, aos nossos lares e encontrar transformado, libertado pela tua palavra, pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Isso é meu pedido, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Que o Senhor nos leve em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.